prazer muito grande, né, participar desse vídeo e a convite do pessoal do blog Milhão de Ideias, da Biena, Milena, muito obrigado. Meu nome é Bruno Scarpelli, eu sou turismólogo, tenho 36 anos, sou formado pela PUC Minas em 2003, tenho 2 pós-graduações lato sensu na área, também mestrado na área na Universidade UNA, que eu concluí em 2008, mestrado. Sou professor na área de turismo já há 10 anos e coordenador do bacharelado em turismo da Estácio há 6 anos e pouquinho. É basicamente isso. Tenho uma trajetória aí de experiência trabalhando em outras áreas também, na área de turismo, estágios, eventos, empresas, etc. Estamos aí para contribuir com o que for necessário nessa entrevista. A nossa primeira pergunta é referente à sua formação, né? Qual que foi o critério da escolha pelo turismo? O turismo é um curso muito plural, muito multidisciplinar, interdisciplinar, e é um curso muito assim, eu costumo até falar com os alunos às vezes, é um curso que as pessoas ou não gostam de cara, ou já veem que não é interessante, ou se apaixonam. Então a gente costuma ver no primeiro período de cara quem são as pessoas que vão levar até o final, que realmente gostam. O interesse pelo turismo, o turismo está dentro do ponto de vista do ensino, ele está dentro da área de ciências sociais aplicadas e ele está também no setor terciário da economia, né? Então, você pega hoje nas grandes cidades do país, nas cidades médias, cidades grandes, muitas vezes você não tem espaço mais para crescer no setor primário, setor secundário, né? Então você tem um setor terciário aí, que é o setor de serviços, que tem uma possibilidade muito grande de inserção no mercado de trabalho e também de interação com a sociedade de uma forma muito positiva. Eu enxergando isso, conversei com algumas pessoas, fiz algumas pesquisas de internet, eu ingressei na faculdade em 1999, naquela época a informação sobre o curso não era tão grande como é hoje, e eu cheguei à conclusão que eu teria perfil, justamente por ser um curso dentro da área das humanas, das ciências sociais aplicadas, e um curso mais abrangente, mais plural. Então a minha escolha foi mais nesse sentido. Bacana. Desde a sua formação até hoje, o que você tem percebido que mudou? Questão de mercado, questão de informação do próprio curso, como você comentou, questão de reconhecimento do profissional? Quando eu ingressei na faculdade de turismo, foi quando estava tendo o boom do curso de turismo no Brasil. Rapidamente, é importante explicar um pouco do contexto histórico. O curso de turismo foi criado nos anos 70 no Brasil. Ele já existe há mais tempo em outros lugares do mundo, mas ele no Brasil, se eu não me engano, o primeiro ano do curso de turismo foi exatamente em 1970 em São Paulo, numa faculdade que eu não me recordo o nome, mas que depois foi adquirida pela Anhembi Morumbi. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi nos anos 80. E era muito incipiente, assim, praticamente ninguém sabia que existia o curso de turismo nessa época, eu não era nem nascido ainda praticamente, mas nos anos 90, quando eu decidi ingressar, era exatamente o período que estava tendo o boom do curso no Brasil. Quando eu ingressei, o curso não tinha na Universidade Federal de Minas Gerais, ele só tinha ele tinha umas 2 ou 3 faculdades particulares de Belo Horizonte, na modalidade de bacharelado, naquela época ainda não existiam cursos tecnólogos, nesse contexto, eu optei pelo curso de turismo na PUC em Minas naquela ocasião, e depois teve um boom muito grande. E automaticamente, com esse boom do curso de turismo no Brasil e Minas Gerais, começou a ter muitas faculdades, praticamente todas as faculdades de Belo Horizonte, particulares, e depois veio a federal, passaram a ofertar o curso de turismo também. E uma coisa que eu tenho até uma leitura sobre isso não foi muito bom, porque eu acho que você tinha muito curso acontecendo. Uma cidade igual Belo Horizonte, a gente chegou a ter mais de 40 faculdades ofertando o curso de turismo aqui. Nós estamos falando de turmas de 40, 50, 60 alunos.
Em algumas faculdades mais tradicionais no curso, como a própria Estácio, a Newton, a PUC, você tinha abertura de 2 turmas por semestre. Então nós estamos falando aqui de uma colocação de, em média, 600, 700, até 1.000 alunos por semestre no mercado de trabalho. No caso, egressos, né, que terminaram o curso. Então, isso foi muito ruim na época, porque o mercado não conseguiu absorver toda essa mão de obra, obviamente. E, com isso, começou a ter muito desemprego na área. Essas pessoas ficaram desmotivadas e, automaticamente, começaram a falar um pouco mal do curso de turismo, umas para as outras e tal. Então, ao mesmo tempo que a gente teve um boom muito grande no começo dos anos 2000, a gente começa a ter um declínio, um decréscimo no número de cursos de turismo no país, e no caso de Minas Gerais, no nosso caso mais específico. A partir ali de 2007, 2008, as faculdades já começam a ter um pouco mais de dificuldade. Eu acho que hoje nós já temos um período de mais maturação, nós temos um período hoje de amadurecimento. Hoje em Minas Gerais, por exemplo, nós temos o curso da Universidade Federal, que é um outro foco, um foco mais voltado para geografia, planejamento urbano, e temos o curso aqui da Estácio, que é um curso mais voltado para mercado, mais voltado para empreendedorismo, etc., e outras vertentes. Mas é basicamente isso. O bacharelado hoje que eu tenho conhecimento são apenas essas 2 instituições. Algumas tentaram emplacar o tecnólogo e não conseguiram. A diferença histórica, bem rapidamente, resumidamente, é que quando eu ingressei na faculdade de turismo, o curso e a profissão não era tão conhecida como é hoje. E ainda estamos aí batalhando pelo conhecimento, pelo reconhecimento, mas eu acredito que hoje o aluno que opta pelo curso de turismo é um perfil um pouco diferente, é um perfil um pouco mais empreendedor. Quando eu digo empreendedor, não no sentido de montar necessariamente um negócio, mas de ter iniciativas empreendedoras, de ser uma pessoa que tem um pouco mais de proatividade. Eu acho que mais nesse sentido. Na minha época, existia muito sonho do turismo, aquela coisa assim, o Brasil é o país do turismo. Então eu acho que hoje o aluno de turismo ele não tem muito mais essa, entre aspas, vamos dizer, essa ilusão. Hoje o foco é mais pé no chão, mais nesse sentido. Bacana. Até mesmo dentro desse perfil dos alunos de turismo de hoje, né? Questão do empreendedorismo, da proatividade. Quais os desafios que nós, como alunos, enfrentamos hoje diante do mercado? Eu costumo dizer que, falo isso muito em sala de aula, comento isso com meus colegas, né, também profissionais da área, que às vezes até formaram comigo, muitos inclusive estão até trabalhando na área, tem de tudo, né? Tem gente na área, tem gente que não está, enfim. O que eu costumo dizer é que, na verdade, eu não acho que o problema do turismo é emprego. Eu não acho que a quantidade de emprego ela não é ruim, se você for comparar com a maioria dos outros cursos superiores. O que eu vejo muito é que, na verdade, falta um pouco mais de valorização. Eu acho que, na verdade, é mal remunerado. Então, por exemplo, você pega hoje um aluno de turismo, ele forma, aí daqui a 6 meses, acabou de formar, ele saiu da faculdade. Aí, o primeiro emprego dele, possivelmente, dificilmente vai passar de R$2.000, o primeiro emprego. Pode ser ali 1.000, 1.200, 1.500, aí vai variar. Existem casos, nós temos até alunos aqui hoje, dentro da faculdade, fazendo faculdade de turismo, que trabalham na área. Eu sei porque eu tenho que assinar estágio, eu tenho que assinar hora de estágio, hora de atividade acadêmica complementar, e a gente acaba tomando conhecimento. É óbvio que a gente não vai citar para uma questão de ética profissional, mas a gente tem conhecimento de alunos fazendo o curso hoje que ganham um salário de R$2.500, R$3.000. Acontece. Então tem de tudo. Tem gente que tem dificuldade de arrumar o seu lugar, o seu espaço no mercado, o seu lugar ao sol, mas tem gente que já ingressa na faculdade e já consegue, né, com a sua habilidade própria, com a sua competência, conseguindo o seu espaço aí. Eu acho que o empreendedorismo é um caminho muito interessante para o turismo. Um problema que eu vejo, às vezes, o aluno, ele falta abrir um pouco mais os olhos para o tamanho da cadeia produtiva do turismo. Como foi dito no início da entrevista, o turismo ele faz parte do setor terciário. Então, o aluno de turismo ele tem que abrir um pouco mais a mente. Essa coisa dos empregos tradicionais de turismo, agência de viagem, hotelaria, companhia aérea, não, é legal, mas sai um pouco disso.
Uma pessoa, por exemplo, ela pode estar perfeitamente inserida na cadeia produtiva do turismo e não estar necessariamente nesses casos. Ele pode estar envolvido indiretamente e contribuindo para o turismo do país, a geração de emprego, geração de renda, etc. Né, assim, sei lá, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa pode estar envolvida às vezes na gestão de eventos de uma cidade, ela pode estar envolvida de repente num ramo alimentício, às vezes num restaurante, numa padaria mais gourmet, alguma coisa. São atividades que de certa forma estão conectadas com o turismo, de forma indireta, mas estão também conectadas, né? Então, eu acho que falta abrir um pouco os olhos. Sobre o empreendedorismo em si, de empreender, de montar um negócio, é importante também, porque o turismo, como ele é de setor terciário, setor de prestação de serviços, você pode fazer parte dessa cadeia prestando algum serviço específico. E aí você pode, né, a gente poderia citar aí, organizando viagens. Outro dia mesmo em sala de aula, eu dei um exemplo tem muita gente, eu já tenho conhecimento de muita gente que está montando agência de viagens estilo home office, que vai nas casas das pessoas, apresenta o seu trabalho, também trabalha com a parte de organização de eventos dessa forma, não necessariamente abrindo uma loja com porta para a rua, nem sempre esse é o caminho. Então existem outras formas também que são muito possíveis. É preciso expandir um pouco essa visão sobre a área do turismo. Uhum. E falando sobre o reconhecimento do curso e do profissional também, o que as universidades, os órgãos educacionais têm feito para a valorização dos cursos? Sobre isso é o seguinte, é sempre bom esclarecer que uma faculdade, para ela ter um curso, existe uma série de questões atreladas ao Ministério da Educação. Então, por exemplo, quando você tem um curso que ele é aberto, autorizado, depois ele é reconhecido né, pelas instâncias governamentais, tem uma série de diretrizes, tem uma série de normas que a instituição tem que seguir. Então, por exemplo, quando um aluno ele tem uma aula de uma determinada disciplina dentro de um curso, na verdade não é porque a faculdade acha que aquela disciplina é importante. Na verdade existe uma orientação construída no Ministério da Educação e construída nesses âmbitos governamentais, junto com associações, etc. Tem gente muito séria pensando isso por trás. Então, do ponto de vista educacional, o que a faculdade faz é justamente tentar oferecer para o aluno o que há de melhor dentro de uma construção coletiva. Dentro dos cursos você tem os professores, mas você tem também o NDE, que os alunos às vezes nem sabem que existe, que é o Núcleo Docente Estruturante. Todas as faculdades têm isso é uma exigência do MEC. E esse NDE, ele é composto pelo coordenador do curso e mais 5 ou 6 professores, vai depender de cada caso. Esse NDE é quem vai fazer funcionar o PPC do curso, que é o projeto pedagógico do curso. Lá dentro você tem a matriz curricular, você pode fazer alterações, mas sempre norteado por decisões colegiadas, participando e tal. Nesse sentido, aí já saindo um pouco da questão educacional, pedagógica e partindo para a questão de regulamentação, reconhecimento do profissional, eu acho que na verdade são coisas diferentes, né? Na verdade a profissão do turismólogo ela já existe do ponto de vista legal por um projeto de lei que a presidente Lula, eu estou um pouco na dúvida aqui se foi no finalzinho do Lula ou se foi no comecinho da Dilma, estou um pouco confuso, que assinou o reconhecimento da profissão, acho que foi a Dilma, foi isso mesmo, que assinou o reconhecimento da profissão, estabelecendo a profissão. O que não foi feito ainda é a regulamentação, por meio da criação de conselhos, etc. Se você me perguntar qual que é a minha posição sobre esse assunto, se eu sou a favor ou não da regulamentação, esse é um assunto delicado e polêmico, porque ser a favor, sim, claro, não teria por que eu ser contra, mas eu acho muito improvável que isso vá acontecer, porque já existe uma orientação, que nenhuma profissão que exige reserva de mercado será regulamentada no país. Já existe essa, vamos dizer,
é como se fosse eu não sei muito bem se é uma lei, eu não sei se é inconstitucional, mas o que importa é o seguinte, o que eu vejo muitos alunos falando, mas deveria regulamentar, porque da mesma forma que uma farmácia tem que ter um farmacêutico, uma agência de viagem deveria ter um turismólogo. Não é bem assim. Uma farmácia, você está lidando com saúde, com a vida humana. Então, a profissão de turismo, pelo menos por enquanto, ela ainda não está nesse nível. Não existe como é que eu diria assim, não existe a necessidade vital para a sociedade de regulamentação da profissão de turismólogo. Pelo menos eles não entenderam dessa forma ainda. Eu acho que é papel nosso, dos turismólogos, alunos, profissionais, turismólogos, etc., provarmos para a sociedade o nosso valor. Eu tenho incontáveis exemplos aí, muitos exemplos de amigos que formaram comigo, pessoas, stakeholders, pessoas que estão envolvidas na cadeia produtiva do turismo, que não precisaram de regulamentação para conseguir o seu lugar ao sol. Então isso é um assunto muito polêmico, não dá para em 3, 4 minutos de uma resposta eu me posicionar sobre isso, mas de qualquer forma vamos continuar lutando por isso, batalhando pelo nosso espaço no mercado, que eu acho que esse é o caminho. Uhum. E para finalizarmos, no começo da entrevista você comentou sobre o curso ser multidisciplinar, né? Ter vários ramos, é um leque muito grande, né? De oportunidades que o curso oferece. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos, partindo desse ponto do leque que o turismo pode oferecer. Deu muito certo comigo e a gente tende, né, a passar para frente boas experiências. O que eu acho que dá muito certo é o aluno estudar, sem parar. Faz faculdade, se possível depois, se for o caso depois, se quiser fazer outra faculdade, faça. Se não, faça uma pós-graduação lato sensu, faça idiomas, conheça pessoas, vá a congressos, vá a seminários, faça um network muito grande, troque ideias com pessoas mais experientes que às vezes já atuaram ou atuam no setor. É muito importante. O investimento em você mesmo, ele é muito importante. Eu, na minha época, o que eu fui em congresso foi uma coisa absurda. Eu fui em vários congressos, seminários, simpósios, palestras, conheci pessoas, troquei ideias. E olha que na minha época, quando eu fiz faculdade, em 99, né, quando eu ingressei na faculdade, eu formei em 2003, não tinha essa facilidade de comunicação que você tem hoje. Na minha época não existia rede social, não existia Facebook, não existia Orkut, muito menos no Facebook, por exemplo. Às vezes até existia, mas era muito incipiente, ninguém conhecia e tal, né? Então, realmente, eu acho que o caminho é esse, é não desanimar, mãos à massa, né, mãos à obra, continuar firme aí no trabalho, conhecer pessoas, fazer contatos, conversar e se especializar a todo momento, investir em si mesmo, em estudo, em networking, conhecimento, nunca é demais, né? Às vezes, eu me lembro de uma ocasião que eu fiz durante o curso e tal, um pouco depois, eu tinha acabado de formar, eu quis fazer um curso de percussão de instrumental, instrumentos musicais. E nesse curso de percussão eu conheci uma pessoa que dali nasceu uma relação profissional e depois eu trabalhei em eventos com essa pessoa. Então são coisas assim, a vida é assim, às vezes nas coisas mais inusitadas, quando se menos espera, você consegue construir uma parceria, consegue abrir um horizonte e não desanimar, mãos à obra, né? E vamos que vamos. Nesse sentido aí. Tá, joia. Mingau agradece a sua participação, né? E sempre que possível a gente conta com mais colaboração. Vai ser um prazer, conte comigo. Tem muita gente boa também que eu tenho certeza que pode colaborar com o blog de vocês. Tá, joia. Obrigada. Nada.